Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de gerenciamento de risco em poluição, o ar, o solo e uma análise preliminar. Na aula passada nós falamos da água, agora nós vamos falar do ar e do solo. Gerenciamento do risco em poluição do ar envolve as seguintes ações: medidas indiretas, tem como foco principal eliminar, reduzir, principalmente pela diluição, dispersão ou segregação de poluentes. Então, exemplo, planejamento urbano e medidas correlatas, diluição por meio de chaminés altos, medidas para impedir a geração de futuros poluentes. E as medidas diretas visam reduzir a qualidade dos poluentes descarregados na atmosfera, com auxílio de instalação de equipamento de controle de emissão, exemplo, filtro de ar de chaminé. Então, você pode aí, medida indireta, por exemplo, a própria planejamento urbano e ordenamento territorial, você instala as indústrias longe da cidade. Ou medida direta, a indústria já está lá, mas você vai usar filtro para que essa poluição seja menor. Caso essas medidas falhem, a remediação da poluição deve ser feita por alternativas com base em dados, como o tipo de poluente em questão, a área de abrangência da pluma de dispersão, a altura das camadas de mistura, além de dados meteorológicos, também sobre a topografia da região em questão. Então, tudo isso é levado em conta. Já quando a gente fala de solo, as principais fontes de poluição são a aplicação de defensivos agrícolas ou fertilizantes, despejo de resíduos sólidos, lançamento de esgotos domésticos ou industriais e dejeitos de animais. Então, aí que entra lá os fertilizantes, tá? Os agrotóxicos, os próprios esgotos domésticos e industriais, os dejeitos de animais. Quais são as principais consequências da poluição para o solo? A perda da fauna, a esterilização da terra passa a não ser produtiva, e a contaminação da água. Essa poluição ela pode ir lá para o lençol freático ou mesmo para as águas superficiais. A poluição se infiltra, tá? Transmite doenças como infecundidade, hipersensibilidade alérgica, bem como disfunção hepática, renal, até câncer. Então, tudo isso aqui pode ser causado aí pela poluição do solo. Lembra que eu falei na aula anterior, você tem as esferas, solo, ar e água, mas elas são todas interligadas. Para reverter a poluição do solo, medidas simples como a coleta seletiva e reciclagem são essenciais. Mas existem também outras medidas, como o tratamento do resíduo doméstico, industriais, o uso de materiais biodegradáveis, cultivo orgânico, evitando aí o uso de agrotóxicos, o reflorestamento e proteção de matas nativas, medidas de saneamento básico e controle biológico de pragas, ao invés de usar aí os inseticidas, ou agrotóxicos de forma geral, né? São as práticas mais efetivas de combate à degradação das superfícies. Aqui a análise preliminar de perigo, que é chamada APP. É uma técnica originada a partir do Programa de Segurança Militar do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então começou lá nos Estados Unidos. Pode ser utilizada em instalações em fase inicial de desenvolvimento, nas etapas de projeto ou mesmo em unidade já de operação. Apesar de ser análise preliminar, ela pode ser utilizada em praticamente todas as fases, permitindo, nesse caso, a realização de uma revisão dos aspectos de segurança existentes. No caso desse último aqui, olha, operação. Já está operando lá a tua indústria ou o teu processo produtivo e você utiliza aqui essa análise preliminar para modificar as operações que já estão. Mas o mais viável, claro, é sempre fazer ela antes, tá? Na fase de projeto ou de desenvolvimento das instalações. Exemplo, estudo de risco ambientais presente em operações de uma estação de tratamento de esgotos, aqui, do Keller, de 1998. Então, a instalação ela foi dividida em módulo de análise, elevatória, gradeamento, caixa de areia, decantadores, adensadores, secagem de lodo, onde cada um foi submetido à análise feita pelo preenchimento de uma planilha. Então, tem toda lá uma planilha de controle. Basicamente, fez uma relação entre a frequência e a magnitude do impacto, além de oferecer sugestões sobre possíveis causas e medidas corretivas que podem ser aplicadas. Então, esse estudo aí do Keller,
Categoria de frequência. Então, você tem lá a frequência e a descrição. Olha. Remotas são frequências maiores, tá? Quando você é menor, está 10 a menos quarto aqui, tá? Esse 4 aqui ele deve me confundir um pouco, mas é a menos 4, só aqui que está diferente. Então, menor que 10 a menos 4 é muito baixa a frequência. Só que aqui é improvável e vai ficando mais provável aqui. Aqui ele está utilizando letras, tá? Para categorizar a frequência. Então, da letra A para a letra E, do menos provável para o mais provável. O mais provável é que tem uma frequência maior que 10 a menos quarta. É isso aqui por ano, tá? E categoria de severidade, aquilo que eu falei, uma vez ocorrido o evento, qual é a magnitude do mesmo? Então você pode ter magnitude desprezível ou a catastrófica. Que já está mais relacionado até à intensidade, porque ele está considerando os danos, olha. Não só o nível de energia liberado. Então seriam os possíveis danos, já está colocando aqui a intensidade. E é fácil, você tendo aqui a frequência como um indicador de ameaça e aqui a severidade como um indicador de intensidade ou provável aí vulnerabilidade, tá? Mas mais mesmo associado à intensidade, você constrói a sua matriz de risco, olha, da classe A à classe E de frequência e da classe 1 à classe 5, né? Faltou o 4 aqui nessa matriz, né? Não, ele não considerou, 4, perdão. Até eu, tá errado aqui, olha. Aqui é 4 ao invés de 5, exato. E aí você coloca aqui aqueles que são menos frequentes e com danos e com os prováveis danos menores, você tem risco desprezível. Não vale a pena você gastar muito seu tempo e recurso financeiro humano para eliminar esse risco. Mas conforme você vai aqui nessa direção, você vai tendo aí danos que podem ser altos e com uma frequência até aqui, a frequência maior seria aqui, olha, alta também, ó. Aí você tem que, são risco crítico. Aí você precisa eliminar esse risco, pelo menos ele tem que ser minimizado ao máximo. E aqui você vai deixando o risco sério e aqui já é o risco moderado. Tá bom? Então essa matriz de risco ela é importantíssima para você fazer a gestão de risco aí da sua estação de tratamento, da sua indústria, do seu processo produtivo como um todo. Que as principais referências, o Aquino e o Sanches.